Olá pessoal, eu vou falar um pouquinho sobre frações. Olha só, primeiro antes disso eu tenho que falar de fração equivalente. Olha só, existem infinitas maneiras de escrever o número 1, por incrível que pareça. Por exemplo, o número 1 eu posso escrever 2 sobre 2. Porque fração é divisão, certo? Então 2 dividido por 2 dá 1, né? 2 dividido por 2 dá 1. Se o numerador e o denominador forem iguais, vai sempre valer 1. Eu posso multiplicar, por exemplo, essa fração aqui por algum número, por exemplo, multiplicar por 4, em cima e embaixo, dá 8 sobre 8. Concorda que vai sempre dar 1? Se eu multiplicar em cima e embaixo por um número que eu quiser, multiplicar por 3, ó, dá 24 sobre 24, certo? 24 dividido por 24 dá 1. Então, se eu multiplicar em cima e embaixo por um número que eu quiser, eu vou criando frações equivalentes aqui, todas elas vão valer 1. Não é uma quantidade infinita. Isso acontece com qualquer fração. Eu só mudo a cara dela, mas o valor vai ser o mesmo. Ó, esse 1 sobre 2 aqui, ó, por exemplo, ele vale 0,5, não é? Você pode pensar aí, R$1 dividido para duas pessoas dá 50 centavos, certo? Eu posso multiplicar essa fração aqui pelo número que eu quiser e vai continuar valendo 50 centavos. Eu multiplico por 2. Não fica assim? Eu multiplico embaixo e em cima. Tá? Lógico que se você multiplicar só embaixo ou só em cima, aí você vai alterar a fração, né? Vai ser outra fração com outro valor. Né? Fração equivalente é isso aí. Equivalente, o que é equivalente? São iguais em relação ao valor. Ela não, aparentemente não é igual, mas ela tem o mesmo valor. Então eu digo que essa fração é igual a essa. Ela é equivalente, ela tem o mesmo valor. Se eu somar esse 0,5 aqui com 1 sobre 2, se você brincar de fazer isso aí na sua calculadora, vai dar 1. Porque não é 50 centavos com 50 centavos, só está escrito diferente, mas dá 1. Se eu somar essa aqui com essa, ó, vai dar 1 também. Que essa aqui vale 50 centavos e essa aqui também vale. Eu posso multiplicar por 3. Ó, certo? Posso multiplicar pelo número que eu quiser, só que eu tenho que multiplicar embaixo e em cima pelo mesmo número. Tá. Um outro exemplo aqui, ó. Quando eu vou... Como que eu faço para somar fração? Esse exemplo está aqui, ó. Como eu faço para somar uma fração desse tipo aqui, ó? Se você não soubesse método nenhum, o que você ia fazer? Eu acho que seria legal se você descobrisse quanto vale essa e somar, né? Só que assim dá trabalho e tem fração que tem... Depende do número, é chato de você fazer a conta. Mas isso aqui não é, ó. Aqui é 0,5, não é? E 3 dividido para 2. R$3 para duas pessoas é 1,50. Você não precisa colocar mais zero aqui à direita que não muda nada. Então, ó, 50 centavos com 1,50 vai dar 2, né? Ó, essa fração mais essa dá 2. Como que eu faço para fazer isso? Vamos usar um método aqui para fazer essa mesma conta. Sem fazer a divisão. Vou juntar do jeito que está aqui, ó. Você pode pensar assim, ó, eu tenho R$1 para dividir para duas pessoas, tenho R$3 para dividir também para a mesma quantidade. Eu posso juntar isso aqui, eu não preciso dividir separado. Imagine se você tem no bolso, lá de um lado do seu bolso, R$1, pode ser em moeda, e no outro bolso você tem 3. Você vai dividir para duas pessoas, que está na sua frente, assim. Você vai pegar esse R$1 do bolso e dividir. E depois você vai pegar o 3 e dividir. Você pode juntar tudo e depois dividir para as duas pessoas, não é? Então vai dar 4 sobre 2. Por 4 dividido por 2 deu 2, né? Ainda bem que deu 2, né? Senão ia estar errado um dos dois métodos, né? Mas é isso aqui que eu vou escrever de novo aqui a mesma, só para
Essa aqui ficou uma letra meio rabisquei. Só para falar de novo essa ideia aqui, ó. Quando está dividido pelo mesmo, eu posso juntar e dividir. Porque está dividido pela mesma quantidade, tanto esse como esse, ó. Certo? Aí eu vou em frente aí, ó. 4 sobre 2. E se der para simplificar, que deu, né? Eu simplifico aí, divido 4 por 2, deu 2. Se fosse 4 por 3, eu deixava aqui mesmo. Tá bom? E a ideia... Essa aqui é que eu acabei de fazer. Como a gente faz... Quando a parte de baixo é diferente. Eu quero somar esse 1 sobre 2 mais 3 sobre 4. Então a parte de baixo não está igual para eu usar esse método que eu acabei de mostrar. Eu faço ficar igual. Como? Lembra que eu falei aqui em cima? Que eu posso multiplicar a fração embaixo e em cima pelo número que eu quiser e eu vou criando frações equivalentes, frações com uma cara diferente, mas que tem o mesmo valor. Então eu posso fazer isso aqui, ó, para resolver esse meu problema. Ó. Se a parte de baixo fosse igual, eu sabia fazer. Assim eu não consigo. Então eu converto essa aqui, eu pego essa primeira aqui, no caso. Basta ficar igual embaixo. Se eu multiplicar isso aqui por 2, ó, não vai ficar 2 sobre 4? Eu somo com essa outra. Tá bom? Agora ficou igual, ó, embaixo. Eu posso juntar e dividir. Ó, 5. Esse é um 5, tá? 5 sobre 4. E aqui não dá para simplificar, deixar assim mesmo. Então eu posso sempre usar essa ideia aí, ó. Se for diferente, eu deixo igual. Eu posso multiplicar pelo número que eu quiser. Então é lógico que aqui era por 2, porque já ficava igual a 4, que é igual a outra, né? Às vezes você precisa mexer nas duas frações, nesse caso aí não. Olha essa aqui, ó. Você tem um número mais uma fração. Aí você supõe um 1 aqui, né? Ó. É sempre brincando de reescrever. Sempre brincando de reescrever o número. Ó, 2 sobre 1 continua sendo 2, porque 2 dividido por 1 é 2. E como que eu vou fazer aqui? Eu vou alterar essa primeira aqui, ó. Eu quero que a parte de baixo fique 5. Eu multiplico por 5, então eu fico com 10 sobre 5. Multiplico aqui em cima e embaixo por 5. 2 vezes 5, 10. 5 vezes 1, 5. Aí eu consigo somar com esse 1 sobre 5 que tem lá. Ó, veja que 10 dividido por 5 vale 2, né? Então eu reescrevi o 2 de um outro jeito para eu poder somar com esse 1 sobre 5. Aqui, ó, eu consigo juntar e dividir por 5, que é o mesmo. Dá 11 sobre 5. E não dá para simplificar, deixar assim mesmo. Né? Aí você fala, mas esse exemplo aí, como que você vai multiplicar o 3 para fazer virar 5? Ou vice-versa, é impossível. Não, não é impossível. Eu posso alterar as duas. Entendeu? Com qual objetivo? Para fazer que a parte de baixo fique igual. Eu vou multiplicar essa primeira aqui por 5. Vou fazer vezes 5. E essa segunda aqui por 3. Ó. Certo? Vai ficar 15, 15. Embaixo é o que interessa. Em cima vai ficar o número que ficar. Ó, 10, né? 15. E esse aqui ficou 6 sobre 15. Então, agora eu posso aplicar essa ideia aí, ó. Eu posso juntar e dividir pelo mesmo, que está os dois divididos por 15. 16 sobre 15. Depois que você fizer algumas vezes isso aqui, você começa a fazer direto. Né? Eu não precisava fazer isso aqui, essa passagem, né? Eu fiz mais para explicar. Ó. Aqui você já ia direto. Se você já sabe, né? Você já sabe que aqui vai dar 16 sobre 15. Tá bom? Aqui eu tenho outras regrinhas para a gente relembrar de frações. Ó. Multiplicação de fração. Nós estávamos falando ali de soma, certo? Soma e subtração é a mesma coisa, só que vai ficar negativo aqui no meio, né? Lá na outra. Eu não fiz nenhum exemplo de subtração, esqueci.
Mas é igualzinho, só muda o sinal no meio, né? Multiplicação, ó, é a mais simples, você multiplica direto, não tem regra nenhuma. É o de cima vezes o de cima e o de baixo vezes o de baixo. Então dá 10 sobre 12 essa aqui, ó. Tá? Se der para simplificar, você simplifica. Essa aqui dá, ó. Dá para dividir embaixo e em cima por 2, dá 5 sextos. Né? Tem o mesmo valor dessa, só ficam os números menores. Já na divisão de fração, é uma regra, é a única que tem uma regra diferente um pouquinho. Que você tem que, olha o que você tem que fazer. Você mantém a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Isso é divisão de fração. Sempre assim, mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Você vai acabar convertendo a divisão numa multiplicação, né? Que é a mais fácil aí, ó. Não é só fazer direto, né? 2 vezes 5 e 3 vezes 1. Na multiplicação é reto. É papo reto, como dizem. Você pode encontrar escrito dessa maneira também, ó. Tá vendo? Você encontra escrito assim, esse dividido por esse, e assim, ó. Esse dividido por esse. Esse aqui aparece bastante também. Você conserva a de cima e multiplica pelo inverso da de baixo. Ó. 1 sobre 3 fica 3 sobre 1. Aí ficou 6 sobre 5, certo? 2 vezes 3, 6 e 5 vezes 1, 5. Aí eu fiz aqui uma que tem um exemplo de uma fração dividida por um número sozinho. Você vai ter que completar. Ó, é 1/3 dividido por 5. Você coloca o 1 aí, ó. Porque 5. 5 sobre 1 continua valendo 5. Aí agora eu aplico essa mesma regra. Eu conservo a primeira, a de cima, no caso aqui. Multiplico pelo inverso da segunda. Ó. 5 sobre 1, 1 sobre 5. Aí deu 1 vezes 1, 1. E embaixo 15, 3 vezes 5. E acabou os meus exemplos. Eu vou fazer um exemplo aqui. O número negativo da soma. Só para a gente não ficar sem um exemplo negativo, que eu esqueci de colocar nos meus exemplos aqui. Por exemplo, eu vou fazer assim mesmo aqui, ó, só vou colocar um sinal negativo aqui no meio. Então, para você ver que não vai mudar. O procedimento é o mesmo. Aqui, ó, o que a gente tinha feito para somar ou subtrair é a mesma coisa, né? É diferente lá da multiplicação da divisão. Você vê, são 3 coisinhas que você tem que decorar aí. É outra ideia essa aqui, bem diferente da multiplicação e da divisão, né? Para eu juntar isso aqui, eu tenho que deixar a parte de baixo igual. Então eu vou multiplicar por esse primeiro por 5. Esse segundo aqui eu vou multiplicar por 3. Certo? Para que fica igual embaixo. Vai ficar 15 e vai ficar 15. Ó, 10, né? 15. Tem que multiplicar embaixo e em cima, né? Senão eu reescrevo. Senão eu não vou reescrever a fração. Essa fração aqui tem o mesmo valor dessa que eu acabei de criar nova aqui, ó. Você brinca aí depois na sua casa e divide 10 por 15 na calculadora, você vai achar um valor. Depois você divide 2 por 3, você vai achar o mesmo. Tá? Tem o mesmo valor. Por isso que quando eu somo essa aqui com essa outra, eu vou encontrar o mesmo resultado dessa soma aqui. Se eu fizer com a calculadora. Ó, eu multipliquei a primeira por 5, vou multiplicar a segunda por 3. Ó, o sinal eu vou deixar aqui, tá? Igual eu tinha feito com mais, esse negativo não muda nada, só no final. Vai dar 6 e 15. Agora aqui eu volto para aquela ideia lá, eu tenho os dois números estão divididos pelo mesmo. Eu posso juntar aqui e dividir. É só agora que vai fazer a diferença. Lá no outro eu fiz 10 mais 6, aqui eu vou fazer 10 menos 6. Deu 4 sobre 15. Tá bom? Então é isso. Tchau, até logo.